tudo bem com vocês? Você está no canal Psicovisciente e eu sou a Joana. E esse vídeo de hoje é para atender pedido de uma das nossas inscritas, Ananda Ismerim, querida. Esse vídeo foi preparado especialmente para você e para todos os nossos inscritos, para você que está aqui hoje com a gente. E eu gostaria logo no início do vídeo de pedir para você curtir aqui, para você compartilhar, clica no gostei, se você gostou do conteúdo, se te ajudou de alguma forma, e nos ajuda compartilhando com seus amigos se aquilo que você aprendeu aqui, se aquilo que você adquiriu de conhecimento, fez você pensar, que é o nosso objetivo do canal, tá bom? Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre o transtorno de ansiedade e o transtorno do pânico, que são muito misturados e as pessoas acabam confundindo muito entre um e outro devido aos sintomas e características serem muito parecidos. Pois bem, lembrando você que esse canal não tem a intenção de diagnosticar ninguém. Quem faz isso é o médico especialista. Então, não é essa a função. O objetivo é trazer para vocês algumas características e meio que diferenciar a apresentação dos dois transtornos. Lembrando também que existem outros transtornos que também são parecidos, porque todos eles atuam em algumas áreas específicas do cérebro que são responsáveis pelas nossas emoções, as nossas percepções, a nossa compreensão de mundo. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender é a ansiedade. Ela é um medo e uma preocupação com o futuro. É aquela coisa que a pessoa está sempre pensando no que vai acontecer no futuro, ela está sempre ansiosa, está sempre prevendo alguma coisa. Já a síndrome do pânico, ela é uma crise que pode acontecer mesmo sem ter um motivo aparente. Ou seja, enquanto a ansiedade ela se manifesta de forma que a pessoa consiga perceber identificar os pensamentos que estão trazendo aquela sensação de ansiedade, na síndrome do pânico isso não acontece. A pessoa tem algumas características, alguns sintomas parecidos, porém, ela não sabe identificar necessariamente qual é o pensamento, qual foi a situação, qual foi o gatilho que trouxe aquela crise tão intensa. E aí, é aí que nós conseguimos diferenciar um de outro, porque o ansioso, ele é sempre ansioso. A ansiedade é uma emoção que é normal, todos nós precisamos ter ansiedade, é a ansiedade que nos traz expectativa para viver, novos projetos, novos desejos, que torna a vida também muito gostosa. Porém, o problema é quando ela se vê exacerbada. Nesse momento, ela começa a trazer prejuízo para essa pessoa que começa a deixar de viver o presente e passa a viver em função de algo que pode nem acontecer, inclusive. No caso do transtorno do pânico, assim como a ansiedade é um medo de que algo ruim possa acontecer devido a algum sentimento, alguma situação, no transtorno, na síndrome do pânico, a pessoa tem medo de ter a crise, que traz sintomas físicos inclusive e psicológicos, que são parecidos com a crise de ansiedade. Só que o que diferencia é que a pessoa que tem a crise de ansiedade, ou uma ansiedade generalizada, ela está ansiosa no platô. Em outras palavras, o tempo todo ela está ansiosa e isso pode vir a trazer sintomas físicos que são flutuantes, ou seja, eles vêm e vão. No caso do transtorno do pânico, da síndrome do pânico, a pessoa ela pode vir a ter uma crise que pode demorar de 10 a 20 minutos, atingindo ali, de 0 a 10 minutos ali é uma intensidade máxima dessa crise, onde a pessoa tem vários sintomas que são sintomas físicos, como por exemplo, ataque cardíaco, falta de ar, palpitações, náuseas, tremores, formigamento, sudorese, tontura, dores no peito, calafrios, sensação de fraqueza. No caso da ansiedade, pode ter tudo isso também. Só que existem outros sintomas também que são acompanhados, como por exemplo, tremores nas pálpebras, nas mãos, nas pernas,
inclusive perturbações. Lembra que eu falei que era flutuante? Perturbações do sono, essa ansiedade, ela passa o dia inteiro e quando chega à noite a pessoa não consegue dormir. Vertigem, boca seca, azia, diarreia, dor de cabeça, humor alterado, a pessoa fica extremamente irritada. Tem momentos que ela tá até feliz, mas daqui a pouco ela muda o humor muito rapidamente. Lembrando que esses sintomas, eles precisam aparecer durante pelo menos quase todo dia, por mais ou menos 6 meses. Para que a gente possa identificar um transtorno de ansiedade ou uma síndrome do pânico, é preciso que haja prevalência desses sintomas, ou seja, não significa que se você teve um ou outro sintoma que você está com o transtorno. Como eu falei, não é para diagnosticar. E outra coisa importante da gente falar também é que a pessoa tem esses sintomas, porém ela não tem outra condição de saúde que também apresente esse tipo de sintoma, como por exemplo uma pessoa que sofre do coração, ou uma pessoa que tem uma questão metabólica, uma questão endócrina, que justifique esses mesmos sintomas. Também não está fazendo uso de álcool, drogas ou alguma substância psicoativa, algum remédio controlado, que pode gerar, como inclusive uma reação adversa, alguns desses sintomas. Então precisamos entender que se a pessoa está fazendo uso de alguma medicação, ela pode ter algum desses comportamentos, mas ela vai ter durante o uso daquela medicação e não vai ser uma coisa que vai perdurar durante tanto tempo, até porque se existe alguma interação medicamentosa, se existe ali alguma reação adversa, essa pessoa vai procurar o seu psiquiatra e vai pedir uma orientação para fazer uma mudança de medicação. Entenda bem, essas características, elas são comuns tanto ao transtorno de ansiedade como na síndrome do pânico. O que diferencia é que em uma, a pessoa está ansiosa o tempo todo, ou seja, ela vive ansiosa, e no outro ela tem uma crise. E a duração dessa crise é de 10 a 20 minutos, sendo que quando chega a 10 minutos é o ápice dessa crise, onde a pessoa passa a ter aquele sentimento de morte, aquele sentimento de estar perdendo o controle. Será que eu estou ficando louca? Meu Deus! Sabe? Aquela sensação de estar fora do corpo, uma sensação de estar sendo esmagado, sufocado, sabe? É uma situação muito ruim. Só quem já viveu para entender o quanto é difícil. E essas sensações psicológicas, elas aumentam ainda mais durante essas crises. É óbvio que a pessoa que é ansiosa, ela lida com isso, trazendo um prejuízo significativo na sua vida pessoal, ocupacional, familiar, pessoal, educacional. Então, todas as áreas da vida dessa pessoa acaba sofrendo impacto, porque esses sintomas, eles acabam acontecendo por pelo menos quase todos os dias da semana, por mais de 6 meses. Aí a gente pode dizer que, de fato, precisa de um acompanhamento médico. E detalhe, uma coisa muito importante da gente entender é que quando uma pessoa que tem a síndrome do pânico, por exemplo, ela passa a ter essas crises, ela não consegue entender o que está acontecendo, por que ela está tendo essas crises. Então ela fica com medo de ter essas crises. Então aquele pensamento repetitivo na mente dela: será que eu vou ter uma crise? Ai meu Deus, então eu não posso ir naquele encontro, eu não posso ir naquela entrevista de emprego, eu não posso ir naquele jogo, porque e se eu tiver uma crise? E se acontecer alguma coisa, eu não sei qual é o gatilho que está me trazendo essa angústia, então eu não sei, então eu não vou. Então a pessoa passa a desistir de ter uma vida social, uma vida em família, porque ela não consegue, ela fica com medo de viver. No caso do ansioso, ela acaba não vivendo o hoje em função de um futuro que pode não acontecer. Então, entenda que esses transtornos, eles têm um prejuízo muito grande que podem, inclusive, acabar trazendo consigo também uma depressão, um tipo de depressão, porque ela vai modificando a vida da pessoa de uma tal maneira. Se essa pessoa não procura ajuda, não procura uma orientação médica, se ela não procura uma psicoterapia, ela com certeza vai enfrentar uma dificuldade, ela acaba se isolando, acaba evitando de ter contato com as outras pessoas
e isso acaba deixando ela ainda mais impactada pelo transtorno. Então a gente precisa entender que o que diferencia uma da outra é a sua prevalência, é a forma como ela se apresenta, apesar de serem os mesmos sintomas, a forma como se apresenta e a intensidade desses sintomas é que determina se é um e se é outro. Ah, Joana, mas então como que eu faço para descobrir isso? Você precisa procurar um psiquiatra e também uma terapia cognitivo-comportamental, uma psicoterapia cognitivo-comportamental de um psicólogo pode te auxiliar, trazendo ferramentas, trazendo um atendimento que vai te orientar, inclusive para que você consiga lidar tanto com a ansiedade, como também com o transtorno do pânico. E detalhe, muitas vezes vai ser preciso de um tratamento medicamentoso associado à psicoterapia. Nem sempre um só isolado vai dar conta de resolver todas essas questões. Então, gente, eu gostaria de agradecer você que ficou com a gente até aqui, pedir para você curtir aqui, compartilhar, assim como a Nanda Esmerim que pediu pra gente esse conteúdo. Se você quiser pedir um conteúdo também, comenta aqui, traz pra gente e a gente vai falar um pouquinho a respeito do assunto. Se for um assunto que está dentro da minha área, dentro das áreas que eu já tenho apresentado para vocês, senão a gente chama os universitários e a gente traz alguma coisa bacana aqui para vocês. Mas eu gostaria de agradecer você que ficou com a gente até agora, pedir para você curtir, para você compartilhar e eu queria agradecer você por ter ficado conosco aqui nesse cantinho que é só nosso, ok? Muito obrigada. É um tema muito difícil de se falar. É óbvio que eu não pretendo fazer só esse vídeo, é óbvio que tem outras coisas que a gente pode trazer, mas comenta aqui se você gostaria de saber um pouco mais a respeito do assunto, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.